Eu quero que você olhe para o abacate de uma forma completamente diferente a partir de hoje, porque ele não é apenas uma fruta cremosa, saborosa e presente na mesa de muitas famílias. O abacate é um alimento rico em gorduras monoinsaturadas, fibras, potássio, magnésio, folato, vitamina E e compostos antioxidantes que participam de funções importantes no organismo. Quando consumido da maneira correta, ele pode ajudar na saciedade, no equilíbrio da glicemia, na saúde intestinal e no cuidado cardiovascular. Mas é exatamente aqui que começa o problema. Muita gente come abacate achando que está fazendo uma escolha saudável, enquanto comete erros que mudam completamente o efeito desse alimento dentro do corpo. E o mais perigoso é que esses erros parecem inocentes. Colocar açúcar, bater com leite condensado, comer uma quantidade exagerada à noite, misturar com refeições pesadas, ignorar medicamentos ou simplesmente não prestar atenção aos sinais do próprio corpo. A pessoa pensa, é fruta, então está tudo bem. Mas na saúde não funciona assim. Não é apenas sobre o alimento ser bom. É sobre quantidade, horário, combinação e também sobre a condição do seu corpo naquele momento. O mesmo alimento que pode ajudar, quando usado sem critério, pode atrapalhar sua digestão, seu peso, sua glicemia e até sua segurança em algumas situações clínicas. Eu sou o Dr. Theo Lins e neste vídeo vou te mostrar os 5 erros mais perigosos ao comer abacate. E quero deixar algo claro desde o início. O abacate não é o vilão. O problema é usar um alimento poderoso da forma errada. Então fique comigo até o final, porque talvez você esteja cometendo um desses erros sem perceber. O primeiro erro é comer abacate como se ele fosse apenas uma sobremesa doce. Esse é um hábito muito comum, especialmente porque muita gente cresceu vendo o abacate ser amassado com açúcar, batido com leite condensado ou misturado com achocolatado. O sabor fica agradável, é verdade, mas do ponto de vista metabólico, essa combinação muda completamente a função do alimento. O abacate naturalmente tem pouco açúcar e é rico em gorduras boas e fibras. Isso faz com que ele seja uma fruta interessante para quem busca mais saciedade e melhor controle da fome. Porém, quando você adiciona açúcar refinado, leite condensado ou caldas doces, você transforma um alimento funcional em uma mistura muito calórica, rica em gordura e açúcar ao mesmo tempo. E essa combinação é perigosa justamente porque engana. A pessoa pensa, estou comendo fruta, mas na prática está consumindo uma sobremesa pesada que pode dificultar o controle do peso, estimular picos de glicose e aumentar a vontade de comer mais doce ao longo do dia. Eu não estou dizendo que você nunca possa comer uma receita doce com abacate. O ponto é outro. Não confunda a sobremesa com estratégia de saúde. Se o seu objetivo é cuidar do coração, do intestino, da glicemia e do peso, o abacate precisa entrar de forma mais inteligente. Você pode consumir com limão, canela, cacau puro sem açúcar ou em versões salgadas, como guacamole simples, salada, ovos ou uma pasta natural no lugar da maionese. Assim você preserva melhor o potencial do alimento. O erro não está no abacate. O erro está em pegar uma fruta naturalmente nutritiva e transformá-la todos os dias em uma bomba de açúcar disfarçada de comida saudável. O segundo erro é um dos mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de perceber. Muitas pessoas descobrem que o abacate contém gorduras saudáveis e imediatamente concluem que podem comer à vontade. A lógica parece simples. Se a gordura é boa, quanto mais, melhor. Mas o corpo humano não funciona dessa forma. É verdade que o abacate contém principalmente gorduras monoinsaturadas, as mesmas que costumam ser associadas à saúde cardiovascular. Essas gorduras podem ajudar na saciedade e fazem parte de uma alimentação equilibrada. O problema é que gordura boa continua sendo gordura, e toda gordura possui uma densidade calórica elevada. Muita gente começa o dia colocando abacate no café da manhã, acrescenta castanhas no lanche, usa bastante azeite no almoço, consome pasta de amendoim à tarde e ainda termina o dia com mais abacate. Individualmente, todos esses alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável, mas quando somados, podem fornecer muito mais energia do que o organismo realmente precisa. E é exatamente aí que surge a frustração. A pessoa diz que cortou refrigerantes, reduziu doces, passou a comer alimentos naturais e mesmo assim não consegue emagrecer. Quando analisamos com atenção, percebemos que o problema não está na qualidade dos alimentos, mas na quantidade. O corpo não ignora calorias apenas porque elas vêm de uma fonte saudável. Ele continua processando energia da mesma forma. Se houver excesso constante, essa energia precisará ser armazenada de alguma maneira. Outro detalhe importante é que o abacate promove uma sensação de alimento saudável e inofensivo. Por isso, muitas pessoas deixam de controlar a porção. Um pedaço pequeno se transforma em meio abacate se transforma em um inteiro, e o hábito se repete todos os dias sem que a pessoa perceba. Eu gosto de lembrar que os maiores benefícios do abacate não dependem de grandes quantidades. Uma porção moderada já oferece fibras, vitaminas, minerais
e gorduras de qualidade suficientes para participar de uma alimentação equilibrada. Na maioria dos casos, uma pequena porção junto a uma refeição já é capaz de promover saciedade e fornecer nutrientes importantes. O segredo não é retirar o abacate da alimentação. O segredo é respeitar a dose, porque existe uma grande diferença entre usar um alimento como ferramenta de saúde e transformá-lo em uma fonte excessiva de calorias apenas porque ele ganhou fama de saudável. Quando você entende isso, começa a enxergar o abacate da maneira correta. Não como um alimento mágico que pode ser consumido sem limites, mas como um recurso valioso que funciona melhor quando utilizado com equilíbrio. E na nutrição, equilíbrio quase sempre vale mais do que excesso. O terceiro erro é comer abacate no horário errado ou colocá-lo em cima de uma refeição que já está pesada demais. Esse erro parece pequeno, mas pode fazer muita diferença para quem sofre com digestão lenta, refluxo, gases, estufamento ou sono ruim. O abacate é rico em gorduras boas e fibras. Isso é positivo porque aumenta a saciedade e ajuda a reduzir aquela fome rápida que aparece pouco tempo depois de comer. Mas essa mesma característica também faz com que ele seja um alimento de digestão mais lenta. Ele não se comporta no estômago como uma fruta leve e rica em água, como melancia, laranja ou mamão. Quando você come uma grande quantidade de abacate tarde da noite, principalmente depois de um jantar pesado, o corpo precisa continuar trabalhando na digestão justamente no momento em que deveria desacelerar. Para algumas pessoas, isso pode gerar sensação de peso, barriga inchada, refluxo, náusea leve e até piora na qualidade do sono. O problema fica ainda maior quando o abacate não entra como parte planejada da refeição, mas como um acréscimo. A pessoa janta arroz, feijão, carne, queijo, fritura ou molho pesado e depois ainda toma uma vitamina de abacate ou come abacate amassado. Nesse caso, mesmo sendo um alimento saudável, ele aumenta a carga digestiva total. É importante entender uma coisa: alimento saudável não combina automaticamente com qualquer momento. Às vezes, o problema não é o alimento, é o contexto. O abacate funciona melhor quando entra em uma refeição equilibrada. Pode ser usado no café da manhã com ovos, em uma salada no almoço, em uma pequena porção no lanche ou como substituto de molhos industrializados. Assim, ele ocupa um papel inteligente dentro do prato, em vez de ser apenas mais um peso para o sistema digestivo. Se você percebe que sente estufamento, refluxo ou sono pesado depois de comer abacate à noite, talvez o seu corpo esteja dando um sinal claro. Não significa que você precisa eliminar o abacate, mas sim mudar o horário, reduzir a quantidade e observar melhor as combinações. Na alimentação, muitas vezes o benefício aparece quando você para de adicionar coisas boas sem critério e começa a organizar melhor aquilo que já come. O quarto erro é um dos mais negligenciados, porque muitas pessoas acreditam que alimentos naturais não podem causar nenhum tipo de problema. Mas a verdade é que todo alimento possui compostos ativos que interagem com o organismo. E quanto mais poderosa é a composição nutricional de um alimento, mais importante se torna entender em quais situações ele deve ser consumido com atenção. O abacate é uma excelente fonte de potássio. Esse mineral desempenha funções fundamentais no corpo humano. Ele participa do equilíbrio dos líquidos corporais, da contração muscular, da transmissão dos impulsos nervosos e também ajuda na manutenção da pressão arterial. Para a maioria das pessoas, consumir alimentos ricos em potássio é algo positivo, mas existem exceções importantes. Pessoas que convivem com doença renal crônica precisam prestar atenção especial à ingestão de potássio. Quando os rins perdem parte da sua capacidade de filtrar adequadamente o sangue, o excesso desse mineral pode começar a se acumular no organismo. E níveis elevados de potássio não são um detalhe insignificante. Em situações mais graves, podem interferir no funcionamento normal do coração. Por isso, alguém que possui comprometimento renal não deve simplesmente seguir recomendações genéricas encontradas na internet. O que é saudável para uma pessoa pode não ser a melhor escolha para outra. Outro ponto que merece atenção envolve determinados medicamentos utilizados para controle da pressão arterial e algumas condições cardíacas. Certos remédios podem influenciar o equilíbrio do potássio no organismo. Isso não significa que quem toma esses medicamentos não pode consumir abacate. Significa apenas que o consumo deve ser compatível com a orientação médica e com a condição clínica de cada indivíduo. Existe ainda uma questão relacionada aos anticoagulantes, especialmente aqueles que exigem maior estabilidade alimentar. O abacate contém vitamina K em quantidade moderada. A vitamina K participa do processo de coagulação sanguínea, e pessoas que utilizam medicamentos anticoagulantes precisam manter uma ingestão relativamente consistente desse nutriente. O problema não costuma ser o consumo ocasional do abacate, mas mudanças bruscas de hábito alimentar sem acompanhamento adequado. É por isso que eu sempre digo que alimentação saudável não significa simplesmente escolher alimentos considerados bons. Significa compreender como esses alimentos se encaixam na realidade do seu corpo.
O abacate continua sendo uma fruta extraordinária para milhões de pessoas. Mas se você possui doença renal, utiliza medicamentos contínuos ou está em tratamento para alguma condição cardiovascular, vale a pena conversar com um profissional que acompanha a sua saúde antes de fazer grandes mudanças na dieta. O erro não é comer abacate. O erro é acreditar que todos os organismos funcionam exatamente da mesma maneira. Quanto mais você respeita as necessidades individuais do seu corpo, maiores são as chances de colher os benefícios que um alimento pode oferecer sem criar problemas desnecessários ao longo do caminho. O quinto erro é ignorar os sinais que o corpo dá depois de comer abacate. Esse é um ponto importante porque muitas pessoas pensam que, se um alimento é saudável, qualquer desconforto depois de consumi-lo deve ter sido causado por outra coisa. Mas nem sempre é assim. O abacate pode causar reações em algumas pessoas, principalmente em quem tem sensibilidade alimentar ou alergia ao látex. Existe uma condição conhecida como síndrome látex-fruta, em que o organismo reage de forma cruzada a certos alimentos. Entre eles podem estar o abacate, a banana, o kiwi, o mamão e outras frutas. Em algumas pessoas, os sinais são leves. Pode aparecer coceira na boca, formigamento nos lábios, irritação na garganta, sensação de estômago embrulhado, gases, dor abdominal ou náusea. Em outros casos, podem surgir urticárias, inchaço nos lábios, vermelhidão na pele ou piora respiratória. E aqui eu quero ser muito claro. Se você come abacate e sempre sente algo estranho, não normalize esse sinal. O corpo não reclama sem motivo. Às vezes, a pessoa insiste porque ouviu dizer que o abacate faz bem para o coração, ajuda na saciedade e melhora a alimentação. Mas nenhum benefício teórico justifica ignorar uma reação individual do organismo. Comida saudável não é saudável para todo mundo, em qualquer quantidade e em qualquer situação. A alimentação precisa ser inteligente, mas também precisa ser personalizada. Se os sintomas forem leves e repetitivos, vale observar a quantidade, a combinação e conversar com um profissional de saúde. Mas se houver falta de ar, inchaço no rosto, sensação de garganta fechando, queda de pressão ou reação intensa, isso deve ser tratado como urgência médica. O erro, portanto, não é ter uma reação ao abacate. O erro é fingir que ela não existe. Preste atenção ao seu corpo. Ele muitas vezes avisa antes que um problema se torne maior. E aprender a ouvir esses sinais é uma das formas mais importantes de cuidar da saúde com consciência.